Salve pessoal, amigas e amigos conectados no canal 1000 por hora com Rodrigo Mataro. Estamos chegando nesta sexta-feira com vídeo inédito trazendo como tema um filme baseado neste livro aqui. Logicamente que vocês já devem ter ouvido falar da obra de Brock Yates, que é uma biografia autorizada, eu diria, né? Porque nunca vi nada ou ninguém falar mal desse livro sobre o comendador Enzo Ferrari, 70 anos envolvido com a sua criação, que na verdade teve outros nomes, logicamente, porque ele não podia levar o nome Ferrari, uma vez que ele foi da Alfa Romeo durante um período, depois ele fundou a Auto Avio Costruzione, e aí sim, nos anos 1940, criou a Ferrari, que já completou 75 anos de história, vai chegar a 80 anos em breve. A fundação da Scuderia Ferrari e também da marca do Cavallino Rampante, cujo emblema é em amarelo, né, a gente conhece, é um cavalo de Francesco Baracca, uma herança de um aviador, de quem Enzo Ferrari era muito fã. E é muito legal ver que o universo do automobilismo está chegando às telonas, né? A gente já viu Grand Prix, que é atemporal, que é um filme maravilhoso. Claro, já vimos obras terríveis, como o Driven, alguns filmes que não renderam tanto como o 24 Horas de Le Mans do Steve McQueen. Recentemente o Ford versus Ferrari e agora este filme, baseado nesse livro do Brock Yates. E esse filme é muito criticado, filme dirigido por Michael Mann, porque, primeiro, é uma narrativa feita por um jornalista dos Estados Unidos. Segundo, ele aproveita essas narrativas, traça um recorte da vida do comendador Enzo Ferrari em vista de um evento básico, que é a Mille Miglia italiana, uma competição tradicional de 1.600 quilômetros, que acabou no final dos anos 50 por conta dos fatos descritos no filme. Logicamente que aquilo ali é verídico, que é o acidente fatal do qual morreram Alfonso de Portago, o seu navegador, e mais 9 pessoas, incluindo crianças, que assistiam a Mille Miglia, que era uma prova do Campeonato Mundial de Endurance na beira de estradas. Ela passava por várias estradinhas, era realmente uma prova, não diria que terrível nesse sentido, mas assim, era muito perigosa. Então, logicamente que o filme é calcado em torno não só disso, como também da vida dupla que Enzo Ferrari levava. Ele tinha 2 famílias. Quem assistiu já o filme sabe do que eu estou falando. Todo mundo que acompanhou automobilismo sabe que Enzo Ferrari teve uma família com a esposa Laura, que no filme é vivida por Penélope Cruz, em que nasceu o seu único filho legítimo, Alfredo Dino Ferrari, que morreu aos 24 anos apenas, ou seja, acho que inclusive um ano antes dos fatos descritos no filme. Dino Ferrari morreu em 56 de distrofia muscular, e claro, a narrativa dá a entender que a esposa Laura cobrava muito de Enzo Ferrari não ter sido presente o suficiente para dar suporte ao filho, porque claro, ela descobriu que ele tinha uma outra família com a amante Lina e um filho bastardo, que era uma coisa que era condenável na época. Piero Lardi Ferrari. Aliás, o Piero Lardi Ferrari, que é vivo, inclusive deve ter já os seus perto de 70 anos, acredito. Piero Lardi Ferrari está num vídeo no YouTube, no canal oficial da Ferrari, onde ele conta o que é verdade e o que não é verdade no filme, como por exemplo, não é verdade que ele tenha pedido autógrafo ao Marquês de Portago. Isso não existiu, porque era respeitada a privacidade dos pilotos. Alguns pontos de inflexão do filme, algumas licenças poéticas, também não aconteceram. Isso o Piero não fala. Mas posso falar que, por exemplo, a Ferrari nessa época já não estava bem financeiramente, mas Enzo não cogitava ainda, em 1957, vendê-la. Nem para Henry Ford II, quanto para Gianni Agnelli. Até porque a Fiat só concretiza a compra da Ferrari em 73, isso é muito tempo depois, portanto, são 16 anos entre uma situação e outra. E também Henry Ford II ataca lá por 1960, não por 57, mas Enzo Ferrari, que tinha a esposa como sócia, realmente não vivia um bom momento financeiro. O filme, realizado por Michael Mann, tem muito bons atores, incluindo Adam Driver, um ator estadunidense de 42 anos, que é apaixonado por automobilismo, que é muito alto, né, se vocês puderam ver. Adam Driver tem cerca de 1,90 m de estatura, o comendador Enzo era um homem relativamente alto também para o padrão do homem italiano daquela época, dos anos
40, 50, enfim. E conta o elenco também com Penélope Cruz, que já citei, Patrick Dempsey, o Derek Shepherd de Grey's Anatomy, também antigo dono de equipe do FIAWEC, agora não mais, porque a Dempsey Racing não está mais com a Proton Competition, mas Patrick Dempsey está com o Piero Taruffi, e quem atua como o Marquês de Portago é o brasileiro Gabriel Leone, que fará o filme sobre Ayrton Senna, ou o documentário sobre Ayrton Senna. Não sei se é filme ou documentário, mas o Gabriel Leone foi o Marquês de Portago. E também uma outra situação que é contada no filme, e que o Piero Lardi diz que também não corresponde tanto à verdade, é que o Marquês de Portago já era piloto da Ferrari em 1956. Agora, logicamente, Enzo, que citava muitas vezes as mortes de Giuseppe Campari e Baconin Borzacchini como tendo sido algumas das grandes perdas que ele viveu, isso como espectador em 32, se não me engano, num GP da Itália, em Monza. Em 57 ele perdeu o Eugênio Castellotti num teste no aeródromo de Modena, que não existe mais, que era uma pista também de corrida, e logicamente alguns meses depois, no verão de 57, a morte de Alfonso de Portago, o Marquês Alfonso de Portago, que morreria na Mille Miglia, que foi declarada extinta depois desse acidente. Claro, não havia mais nenhuma razão da corrida prosseguir, sendo realizada. São outros pilotos os citados também no filme, como Stirling Moss, que na verdade ali aparece meio de raspão, mas interpretado curiosamente por um piloto. Stirling Moss é o piloto Ben Collins, que já foi The Stig na série da BBC, do Top Gear F1. Marino Franchitti, irmão do Dario Franchitti, é quem interpreta num papel curto Eugênio Castellotti, até porque Castellotti morre, né? Então, o papel de Marino Franchitti é relativamente curto. E outro piloto que também participa das filmagens é Derek John Hill. O nome, percebam, é bem familiar aos lados de Maranello. Derek John Hill é filho de Phil Hill, campeão mundial de Fórmula 1 em 1961, que foi o coach de muitos atores em Grand Prix, dirigiu o Câmara Car em Grand Prix, é bom que se diga, e ele foi o Jean Berrat, outro piloto que também aparece bastante, que é bastante citado nas filmagens. Tem também citações a Olivier Gendebien e menos a Louis de Musso, que é uma coisa muito curiosa. Musso, que morreu em 58, não é muito citado na película de Michael Mann, calcada nesse livro aqui do Brock Yates, que eu confesso não li ainda, não tive tempo para ler, ganhei de presente em 2022, preciso comprar esse livro aqui, preciso comprar, preciso ler esse livro, comprar já tenho, né, na verdade, ganhei de presente, mas preciso ler esse livro aqui, Ferrari, o homem por trás das máquinas, Brock Yates com o epílogo de Stacey Bradley. E aqui falam aqui, na contracapa diz aqui, o vermelho da Ferrari sempre foi sinônimo de velocidade. Seu cavalinho rampante é garantia de excelência, luxo e desempenho. Muito menos conhecido é o homem por trás da marca. Gênio, tirano, déspota. Pois é, e aí essas perguntas, gênio, tirano, déspota, cabem para Enzo Ferrari? Déspota, talvez Enzo Ferrari tivesse uma mão meio draconiana. Até foi meio que suavizada a história dele ser tão draconiano assim no filme. Tirano, também, talvez fosse um pouco tirano, mas bem menos do que provavelmente a própria imprensa costumava pintar o comendador, especialmente aqueles que eram contra os seus métodos. L'Osservatore Romano, que era um tabloide da época, chamava ele de um Saturno moderno que costumava devorar os seus filhos. Isso foi colocado, né, como manchete quando Eugênio Castellotti morreu e, logicamente, quando o Marquês Alfonso de Portago se foi, a imprensa caiu de pau do comendador Enzo Ferrari. E gênio, lógico, porque a sua criação é imortal. Acho que Enzo Ferrari, quando criou a escuderia, quando fez os seus carros de passeio, carros esportivos muito cobiçados, acho que Enzo Ferrari não dimensionou o sucesso que teria a Ferrari. Acho que talvez ele não tivesse ideia do que seria a Ferrari. Diríamos que é uma lenda dentro do universo do automobilismo e dentro também do mercado, porque Ferrari é sinônimo de excelência, como diz aqui também a contracapa desse livro do Brock Yates. Mas, em linhas gerais, eu gostei do filme. Não achei uma narrativa piegas demais. Acho que, pelo recorte que foi sugerido,
Foi um filme muito bem feito. Claro que sofreu críticas, especialmente na própria Itália, por não ter tido tantos atores italianos. O sotaque não era excessivamente carregado, ninguém treinou prosódia para falar inglês como se fosse italiano. Acho que alguns atores talvez tenham feito isso inconscientemente, mas da parte de Adam Driver isso não aconteceu. Adam vive um bom Enzo Ferrari, não é uma atuação excepcional. Eu acho que a melhor atuação do filme é da Penélope Cruz. A Penélope Cruz, de fato, ela que é uma atriz excelente, ela prova mais uma vez que ela é perfeita para vários papéis. Ela é perfeita em diversos papéis. E é curioso ver o Patrick Dempsey grisalho para viver o Piero Taruffi, que já era um piloto já de longa data, quando estava na Mille Miglia de 1957. Então, se você ainda não assistiu o filme Ferrari, vá para o cinema, tá? E confira a atração, que foi lançada no ano passado, chegou ao Brasil em fevereiro, nós já estamos em março, né? Eu vi o filme tem coisa de 10, 15 dias mais ou menos, 2 semanas, e recomendo vivamente a você que vá assistir o filme sobre Enzo Ferrari. Claro, não é a vida toda dele, não é toda a trajetória, mas pega uma parte da trajetória do Comendador, recorta os momentos de dor e tragédia com 2 de seus pilotos, Castellotti e Marquês de Portago. Não eram os únicos momentos, e não seriam os únicos em que a escuderia perderia pilotos. Perdeu Bandini, depois perdeu Inácio Junti, Lauda quase sucumbiu, perdeu Villeneuve, quase perdeu Didier Pironi, fora outros do passado, perdeu Wolfgang von Trips, que também aparece e é citado no filme. Então você tem dezenas de situações que ao longo da história, ao longo de todos os tempos, até 1988, quando o Enzo morreu aos 90 anos de idade, a Ferrari e o Comendador viveram. É isso, gente. Se liguem no nosso conteúdo inédito, deem o seu like, compartilhe, ative as notificações, clica no sininho para você saber o que o A Mil por Hora está colocando de conteúdo inédito. Principalmente inscreva-se no canal e também no Clube de Membros. Faça parte, fortaleça o nosso trabalho. Apoie o jornalismo, o bom jornalismo independente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço. Tchau.